que causa dúvida no nosso coração. Dúvida de quem nós somos, dúvida de quem Deus é, dúvida do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus tem para o nosso futuro. Aqui em Jeremias diz que Ele tem pensamentos de paz. Ou seja, todo o propósito que Deus escreveu para mim e para você no ventre das nossas mães é para que nós possamos viver uma vida abundante de paz. E a gente vive? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a nossa mente não alcança a profundidade das verdades, dos pensamentos de Deus para nós. Por isso nós temos que nos atentar, prestar atenção, né? Pensamentos, nós temos hoje em dia, a gente convive com muitas pessoas no trabalho, na família, na vizinhança, na igreja. O que nós vemos de pessoas com a mente fora daquilo que Deus tem, com uma mente totalmente minada por crenças, por mentiras, por sofismas, e aí vai se levantando uma torre forte, vai se levantando uma estrutura forte na mente dessas pessoas, e dificilmente, se não for o poder de Deus sobre elas, às vezes elas não saem. É uma prisão. Deus não quer que nós, como mulheres do reino, vivemos aprisionadas. Mas Ele nos gerou para a liberdade. Amém? Para a liberdade Cristo nos gerou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 55, no verso 8. Pensamentos contrários, pensamentos negativos e pessimistas, eles têm o poder, irmãs, de nos paralisar. Tem o poder de minar a nossa força, de minar a nossa fé, de minar a nossa esperança, de minar o nosso futuro, de nos deixar para baixo. Mas o Senhor tem um pensamento, que diz em Isaías 55, verso 8, diz assim: porque os meus pensamentos, pensamentos de quem está falando aqui? Do Senhor. Não são os vossos pensamentos. Aqui já me dá uma ideia para mim e para você. Porque a mente de Deus é ilimitada e a nossa mente é limitada. Por isso que os pensamentos de Deus acerca de nós são diferentes. Amém? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diante desses versículos, eu queria que colocasse agora o slide 1. Nós podemos entender que os pensamentos de Deus são, repita comigo, maiores, mais altos e de paz. Guarda isso. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos e são de paz. Amém? E que para mim e você alinharmos a nossa mente com os pensamentos maiores de Deus, nós precisamos pensar maior. Amém? Não no sentido, o maior que eu digo, não é no sentido de grandeza, de altivez, de orgulho, não. É no sentido da realidade que Deus tem para nós. Ele tem coisas grandes. Para mim, para você, para a nossa casa, nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida ministerial, no nosso chamado, para o futuro dos nossos filhos. Ele tem pensamentos maiores. Amém? Como que nós podemos viver isso na prática? Eu vou trazer 2 dicas aqui para vocês. 2 dicas do apóstolo Paulo. A primeira está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Como nós podemos viver e alcançar essa dimensão de uma mente blindada, uma mente guiada, uma mente frutífera, uma mente abençoada, uma mente que gera paz, não é? Porque uma pessoa que ela entende que Deus tem um pensamento de paz para ela, aonde ela vai, ela leva paz. Sim ou não? Aonde ela vai, ela entende que ela é um agente de paz, um agente de amor, um agente da graça,
um agente do favor do Senhor. E para a gente alcançar isso na prática, nós precisamos viver uma renovação de mente. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos 12:2, diz assim: não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem-se, repita comigo, transformem-se pela renovação da sua mente. Diga assim para você mesmo: eu preciso, como mulher, como filha de Deus, como esposa, como mãe, eu preciso encontrar um caminho de renovação e transformação da minha mente. Começa aqui, irmãs. E a segunda dica também do apóstolo Paulo, eu diria para vocês, que é nós termos um foco, uma linha de pensamento. Aliás, essa dica é minha, a do Paulo é a próxima, que vem casar com isso. Vamos lá. É ter um foco, uma linha de pensamentos para seguir pensando. Você já parou para pensar nisso? Você ter uma linha de pensamento para você pensar? Parece meio... Não sei se vocês estão me entendendo. Estão entendendo? Amém? Jesus me ajude aqui a ter clareza, né? Que às vezes o negócio é complexo, mas amém. É simples. Parece complexo, mas não é. É simples. Então, tenha foco e tenha uma linha de pensamento para você seguir pensando. Trace uma régua de medida, né? A gente fala muito na régua de medida. Qual que é a régua de medida para nós mulheres do reino? A palavra. Essa é a régua que nós temos que alcançar. A palavra. A palavra está medida para mim e para você. Como nós, como mulheres, devemos nos comportar, devemos nos comunicar, devemos conduzir a nossa vida, a nossa casa, né? Eu fui muito tocada aqui na oração, né? Quando a gente ora, muitas vezes, quem é tocado, mais é quem a gente que ora do que o que pediu oração. Quando a Sara, né, eu até usar o exemplo da Sara sobre isso. Ela pediu oração, eu falei, se você tem um pedido, posso falar aqui, Sarinha? Amém. Ela disse assim, eu quero oração, porque eu estou começando uma família. Ela casou tem pouco tempo. Nós precisamos ser assim, ter foco, direção. Eu preciso aprender, ter humildade, né, como ela teve. Eu preciso de ajuda para poder aprender como que eu vou conduzir essa família. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que nesta casa nós vamos ter mulheres com essa disposição de aprender, um coração ensinável, que muitas das vezes nós mulheres, principalmente nós, né, somos orgulhosas. A gente cria um fundamento, um pensamento de orgulho e não se dobra para aprender. Irmãs, todos os dias Deus quer ensinar uma coisa nova para mim e para você. Todos os dias Deus quer que eu e você acessamos os pensamentos que Ele tem. Desde que eu comecei a preparar essa palavra, e tem meses, eu tenho perguntado para o Senhor todos os dias quando eu acordo, Espírito Santo, o que nós vamos pensar hoje? Coloca na minha mente os teus pensamentos para mim, para esse dia. E às vezes, a gente não tem esse tempo. Você não precisa ficar 1 hora, 2 horas. 2 minutos que você fala essa frase, o teu dia vai ser diferente. Pode acreditar que vai. Porque Ele é poderoso para fazer em mim e você infinitamente mais. Amém? Então vamos lá nas dicas para a gente não perder a hora. Ter foco e uma linha de pensamento. E ter uma régua de medida. Essa régua de medida é a Bíblia. É o manual. Está prontinho para mim e para você. Você tem acessado? Você não vai responder, você responde para você, amém? E o segundo conselho está em Filipenses, capítulo 4, no verso 8. O que eu devo pensar? A próxima pergunta é essa. O que eu devo pensar? O que você deve pensar? O que nós, como mulheres, devemos pensar? O que a Bíblia direciona a mim e a você, a nós pensarmos? Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos,
tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Quero que coloque agora o segundo slide. No que eu devo pensar? Vamos repetir juntas? É o slide 2 agora. Olha lá o que está escrito. O que eu devo pensar, eu e você? No que é verdadeiro. Vamos repetir juntas? O que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama e digno de louvor. Você tem pensado nisso? Você tem ocupado a sua mente com esses pensamentos de verdade, de nobreza, de correto, de pureza, de amor, né? De amável, que for amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é digno de louvor. Você tem pensado nisso? É isso que a Bíblia nos direciona a pensar, como mulheres. Mas muitas das vezes a gente está pensando nas mentiras que contam para nós e não na verdade que Deus conta acerca de nós. Muitas das vezes a gente está pensando naquilo que é incorreto e não aquilo que é correto diante de Deus para nós. Naquilo que é impuro, quantas vezes nós somos tomadas por pensamentos impuros. E aqui o apóstolo Paulo dá uma direção. Olha, ele estava falando para a igreja dos filipenses, olha, em Filipos, olha, pensem naquilo que é puro. Eu entendo que aqui é uma advertência, uma exortação que Paulo está dando à igreja. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E o Senhor está falando conosco de uma forma amável, porém firme. Nós, como mulheres, temos que alimentar pensamentos de pureza. Paulo estava falando, por que Paulo estava exortando a igreja a ter pensamentos de pureza? Porque provavelmente a igreja estava pensando em pensamentos impuros. A direção de Deus é clara, irmãos, para nós. Amém? E nesse mundo tão conturbado, tão terrível, não é? Tão fora do padrão, nossas mentes, elas é bombardeada dia e noite, noite e dia. Sim ou não? Se você abre o seu celular nas redes sociais, às vezes a gente vai lá para ver, né, qual que vai ser as curtidas do dia, o que estão postando, mas às vezes você abre o celular na rede social, o que você vê é uma catástrofe, é uma tragédia, é uma banalidade, é uma coisa profana, é uma coisa imunda, gente, e a nossa mente é tomada por aquilo. Porque a gente dispõe tempo para ver e ouvir aquilo que não é bom para nós. Por isso que a gente tem que vigiar. O que tem norteado os nossos pensamentos? Aqui o Senhor nos dá essa direção, de termos os pensamentos de Deus, pensamentos corretos, verdadeiros, nobres, para que a gente alcance uma mente blindada. Você sabe o que é uma mente blindada? Você sabe o que é um carro blindado? Né? Um carro blindado é um carro que ele passa por um processo e esse processo transforma aquele carro num carro que pode levar não sei quantos tiros lá, mas não é atingido. É isso que Deus quer fazer com a minha mente e com a sua. Nós podemos levar as flechadas, os dardos inflamados do maligno, mas nossa mente vai estar inabalável, protegida, guardada pelos pensamentos do Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer e tem para mim e para você. Mas o que nós podemos, como mulheres, fazermos para alinhar, blindar nossa mente com aquilo que o céu pensa sobre nós? Deus, amadas, Ele criou um mundo. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês. Ele criou um mundo, lá no Gênesis, vamos voltar lá no Gênesis. Quando Deus criou o mundo, Ele criou
a partir de uma palavra declarada. Sim ou não? Ele liberou a palavra. Ele disse que haja luz e o que aconteceu? Houve luz. A partir de uma palavra. Mas eu quero trazer o seu entendimento, no seu entendimento agora, quero trazer na sua mente agora algo para você pensar. Se houve uma palavra declarada da parte de Deus para criar todas as coisas, antes da palavra houve um pensamento. Captou a mensagem? Captou a mensagem? Antes de Deus liberar o poder da criação, o poder da palavra criativa, houve um pensamento na mente criativa de Deus, e Ele criou todas as coisas. A mente ilimitada de Deus pensa antes de fazer. Você pensa antes de fazer? Eu penso antes de fazer. Muitas das vezes a gente não pensa. Muitas vezes a gente vai pelo impulso, né? A irmã já colocou ali o slide, né? E essa é a essência de Deus. Como Ele tem pensamentos altos, maiores, profundos e de paz, Ele pensa antes de fazer. Nós precisamos pensar antes de fazer, antes de falar, antes de tomar decisões. Nós precisamos pensar 1, 2, 3, 20 vezes, 30 mil vezes se necessário. Porque essa essência, essa capacidade de pensar, raciocinar, entender, compreender, discernir, está em mim e em você. Porque é a essência criativa de Deus. Amém? Eu fiz um slide lá, está escrito assim. Vamos repetir juntos? É que eu estou vendo assim, porque às vezes o óculos eu não enxergo, irmãs. O negócio aqui é meio assim. A letra aqui está imensa. Então vamos lá. Ó. A mente ilimitada de Deus pensa antes de fazer. E Ele colocou em nós uma capacidade de, vamos repetir juntas? Organizar, alinhar e blindar nossos pensamentos. E a partir dessa essência, nós podemos viver de forma abundante aqui na terra. A partir dessa essência, eu e você somos capazes de ter pensamentos organizados, pensamentos alinhados, pensamentos frutíferos, pensamentos de construção e não destruição, apesar que tem momentos que a gente tem que destruir algumas coisas, sim. Essa essência, essa capacidade está em mim e está em você. E muitas das vezes, não temos pensamentos organizados, né? E aí a gente olha a nossa vida está uma bagunça. Por que está uma bagunça? Porque não tem alinhamento na nossa mente, não tem equilíbrio, não tem ordem. Funciona assim, irmãos, a gente tem que ter ordem nos nossos pensamentos. Organização. Às vezes você está pensando, você está arrumando a casa, fazendo os seus afazeres, a mente está assim, ó. Você está pensando no marido, no trabalho, você está pensando no filho, você está pensando que você tem que pagar uma conta, você está pensando que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que limpar o banheiro, você tem que ir limpar o quintal, você tem que fazer compra, você tem que fazer almoço, você tem que dar conta. Calma, respira e organiza. Calma, respira e organiza, que tudo vai dar certo. Não é fácil. É um trabalhar diário, constante, é que nem na academia. Tem que estar ali malhando o músculo todo dia, para o músculo se fortalecer. E assim é a nossa mente, e assim é o nosso espírito. Ele precisa de pensamentos organizados, alinhados, para poder se tornar um espírito forte e inabalável. Deus não deu para nós um espírito fraco. A palavra diz que o espírito está pronto. Teu espírito está pronto. O meu espírito está pronto.
E nós temos que alinhar todo o nosso ser, né? Nós temos aprendido nessa jornada, irmãs, elas por Ele, somos nós pelo nosso amado, entendendo e buscando uma verdade de Deus para cada uma de nós, mulheres. Sabe, eu estou aqui, nós estamos aqui há 2 anos, vivendo o ministério, estabelecendo o ministério, fundamentando o ministério, porque nós cremos nos pensamentos de Deus para nós, nos pensamentos de Deus para as mulheres dessa casa, nos pensamentos de Deus para as mulheres desta cidade, porque esse ministério não vai ficar só nas 4 paredes da INJ, esse ministério vai expandir, a partir do momento que nós, como mulheres, focarmos a nossa mente no que é, naquilo que o Senhor determinou para nós. Você é um agente de bênção de Deus, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na igreja. O que você tem feito na igreja? Se você não trabalha, não tem um serviço na igreja, se prepare, irmãs. Porque a seara está grande, está enorme, os campos estão prontos. Você sabe o que eu já estou pensando? Quando o pastor falou, anunciou o projeto do terreno, ele disse assim, nós estamos decidindo se vamos construir um templo para 1.500 ou 2.000 pessoas, né? Eu já estou pensando nessas 2.000 mulheres, quer dizer, 2.000 pessoas, né? No total ali, mas vamos profetizar que vai ter 3 cultos com 2.000 pessoas. E nós, mulheres, vamos estar preparadas para cuidar das nossas novas irmãs que vão chegar no rebanho? Porque a pastora Márcia, a pastora Liliane, a pastora Carla, a pastora Mazé, não vai dar conta. Deus precisa de mulheres preparadas. Ele conta conosco. E o início do nosso preparo é que nós, como mulheres, termos uma mente equilibrada. Uma mente saudável, não é? Não é aquela mente que, tipo assim, o marido faz alguma coisinha ali que irrita e você fica só contando a hora no relógio. Na hora que ele chegar, você passa o dia inteiro ali, aquele abençoado me paga. Não é assim, irmãs? O abençoado me paga. Eu estou esperando aqui, a hora que eu ver o barulho do portão, ai, nada. Ai, coitado. O coitado está cansado, trabalhou ali, se matou o dia inteiro, quer chegar, quer ver uma esposa ali preparada, né? Preparada para algo novo, e ele que leva algo novo, coitado. Por quê? Porque o pensamento está minado, cheio de bombardeio, porque a abençoada ficou ali alimentando, desde a hora que o coitado saiu de casa, alimentando, fulano me paga, pega o celular, vou mandar uma mensagem, direta e reta, o coitado fica até com medo de entrar dentro de casa, mas, parou com isso, amém? Parou com isso. O abençoado fez algo que não te agradou, que te entristeceu, chega para Jesus. Jesus, estou com raiva, dá nome. Primeiro passo para você ter uma mente inteligente, dá nome. Eu aprendi aqui, com a, como fala? Universitária aqui. Dá nome, universitário. Dá nome. E às vezes eu não conseguia dar nome do que eu estava sentindo. Era tanta confusão, irmãs, dentro de mim, na minha mente. A Elisângela sofreu na minha mão, filha. 1, 2 horas e meia, 3 horas de sessão e o negócio não saía. Mas saiu, glória a Deus. Já mandei por terra, não me pertence isso não. Então, irmãs, dá nome. Teu marido te chateou? Não fala nada, põe o copinho de água inteirinho na boca. Se precisar, mastiga até o plástico. Vai digerindo ali aquele plástico o dia inteiro, sabe? Mas, amor, vai com Deus, eu te abençoo, né? Às vezes a gente fala, eu te abençoo, mas você me paga. Não. Somos mulheres do reino, amém?
Mente blindada. E aí, sabe o que você faz? Eu chego em casa, quando o negócio está meio apertado do meu lado, eu sento na minha cama que tem um espelho bem na frente. Eu falo, Norma, o que você está sentindo? Eu converso comigo mesma, olhando no espelho. Na mesma hora o Espírito Santo vem, sabe? Eu falo, Deus, não estou discernindo o que é isso, o que eu senti agora? Está doendo, está incomodando, está me irritando. E o Senhor começa a trazer luz, sabe? Quando você abre a sua boca para falar, para entender, para buscar, Deus começa a revelar para você. Deus quer que um exército, põe isso na sua cabeça, um exército de mulheres sábias se levante nessa última hora, nessa última colheita. Sabe por quê? Quando uma mulher sábia se levanta, uma família se levanta, uma sociedade é restaurada, uma igreja se levanta. O diabo não quer isso. O diabo quer colocar em nós uma mentalidade mundana tão terrível, tão desgastante, que distorce toda a nossa identidade e nos faz acreditar naquilo que nós não somos. E você está falando, está vendo aqui alguém que acreditou em muitas mentiras que o diabo falou para mim. Durante muitos anos, né? Mas isso aí nós deixamos para a conversa depois, tá? Vamos passar isso aqui, senão nós vai amanhecer aqui. Então, amadas, é tempo de nós prestarmos atenção no nosso pensamento. Já saiu do script, viu? A fleuma aqui está... Amém? Glória a Deus. E outra coisa que Deus confirmou comigo, eu fico impressionada com esses detalhes. Uma coisa que me atrai, que me encanta na beleza do caráter de Deus, é aquilo que a Jéssica cantou, que o Senhor é imutável. Gente, quando eu paro às vezes no meu tempo com o Senhor, me vem assim, Senhor, o Senhor é imutável, eu fico paralisada, pensando nisso. Um ser tão, que não tem dimensão, né? Ele não muda. No Senhor não há variação de mudança. E glória a Deus por isso, porque em nós, misericórdia, né? A mudança é toda hora, é todo o tempo. Mas em Deus não há variação de mudança. No tempo, na história e na eternidade, Deus é sempre o mesmo. Ó, Ele é lindo, maravilhoso. Isso me encanta, isso me atrai, isso me fascina. Isso me fascina pensar nisso, de que Deus não muda com o tempo, com a história, com a eternidade, dos séculos e séculos, Ele é o mesmo. E se Ele, sendo Deus, sendo o mesmo, sendo imutável, Ele prioriza os pensamentos, por que nós não vamos priorizar? Parou para pensar nisso? Por que nós fazemos o contrário? Quando a gente se depara com uma situação de luta, de adversidade, né, os desertos da vida se levantam, os vales, né? Às vezes a gente está num vale, parecendo aquele monte de ossos secos, tudo acabado, não tem vida, não tem nada, está tudo destruído. Por que a gente faz o contrário? A gente, na hora que a gente se depara com situações adversas, o que a nossa mente tem sido acometida? Às vezes, quando a gente se depara com determinadas situações, vem um bombardeio. Satanás, ele aproveita a situação, ele aproveita a circunstância e bombardeia a nossa mente com pensamentos negativos, com pensamentos de autossabotagem, com pensamentos de autodestruição. Por que acontece isso? Porque nós não priorizamos e não damos valor para aquilo que a gente pensa. A gente sai pensando qualquer coisa e deixando a nossa mente vulnerável. Isso faz a gente ter uma mente vulnerável. Qualquer seta que vem, a gente pega. E a gente fica perdida muitas das vezes. Amadas, há poder no que pensamos, no que sonhamos, no que desejamos, imaginamos.
Um pensamento, você já ouviu isso? Aprendi aqui com a universitária. Um pensamento, ele atrai o quê? Um sentimento. Não é verdade? Um pensamento atrai um sentimento. Às vezes você tem um pensamento de alegria, você dá risada o dia inteiro, né? Felicidade total. Mas às vezes, quando você é tomado por um pensamento de depressão, de tristeza, de angústia. Irmãs, eu tive uma experiência que eu fui tomada com tantos pensamentos negativos contra mim mesma, que eu ficava paralisada, sentada no sofá, sem fazer nada. Parecia que a minha mente estava numa inércia. A mente estava vulnerável, na verdade. E todas as setas que o diabo ia lançando, eu ia, pegando, que nem um imã. Mente vulnerável, você sabia que a nossa mente, quando ela está vulnerável, ela funciona como se fosse um imã. Tudo que o diabo vai lançando, a gente vai pegando. A gente vai pegando, a gente vai pegando, a gente vai pegando. E quando a gente vê, você não sabe nem quem é você. Você não sabe os seus planos, você não sabe de mais nada. Porque você já não tem mais controle dos seus pensamentos. Quem controla os seus pensamentos é você mesmo. Você tem esse poder, eu tenho esse poder. Mas às vezes a gente fica tão inerte diante das circunstâncias, às vezes a gente fica tão sem saber o que fazer, a verdade é essa. E a gente é bombardeado e a gente acolhe tudo aquilo. E todos aqueles pensamentos vão transformando em sentimentos. Sentimentos de tristeza, de medo, né, pastora? De angústia, de pânico, de pavor. Você já viu uma pessoa com síndrome do pânico? É triste, gente. É muito triste. Porque a pessoa, ela é tomada por um medo que não tem sentido. Para nós, mas para ela tem. Mas o Senhor não tem isso para nós, amém? Ele tem pensamentos de paz. Saiba que um pensamento certo, na hora certa, pode mudar o curso de toda uma nação. Um pensamento certo, na hora certa, pode trazer cura para o incurável, pode trazer transformação e vida, pode trazer luz em meio às trevas, pode mudar quadros e situações e pode mudar a realidade de uma família. Deus tem poder de realizar nas nossas vidas infinitamente mais do que nossos pensamentos possam alcançar. Está escrito lá em Efésios 3:20. A Bíblia nos garante isso. Diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Às vezes você não pede com a sua boca, às vezes você não verbaliza, às vezes eu não verbalizo, mas existe um pensamento, um desejo na nossa mente, no nosso coração, e a Bíblia aqui garante que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, muito mais do que aquilo que a gente planeja, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E quando você alinha o seu pensamento com o movimento do céu, a estratégia para alcançar a solução dos seus problemas começa a ser revelada e a sua mente vai sendo iluminada e direcionada. Olha lá, a irmã está top, hein, irmã? Está mais ligeira do que eu. Glória a Deus, aleluia. Eu amo essas meninas da mídia. É bênção demais, né? Vamos repetir lá? Quando nós alinhamos nossos pensamentos com o céu, a estratégia vem. Pensamentos alinhados, estratégia revelada. Às vezes a gente fica perdido com os problemas, não é não? Às vezes vem tantos problemas que você não sabe o que você fazer, você faz. Às vezes é tanto problema, você fala, e agora, né, pastora? Mas se a sua mente está alinhada, o teu foco vai ser um só. Vai ser em buscar a solução e não alimentar o problema. Entendeu a diferença? Pegou a dica? Quando o teu pensamento está alinhado com o céu,
o movimento do céu, Deus começa a trabalhar de uma forma que a tua mente começa a receber mensagens, estratégias, sabedoria, palavras, direcionamentos. E aí você encontra o caminho da solução. O que acontece é que às vezes a gente alimenta o quê? Os problemas, pensando neles, falando sobre eles, sentindo eles no profundo da alma. Não estou dizendo aqui para a gente ser que nem uns robôs que não sente. A gente sente, nós somos humanas. Mas eu estou dizendo aqui, de eu e você termos um equilíbrio, de entendermos quando nós devemos alimentar um pensamento, um problema, olhar uma situação é uma coisa, mas você alimentar e ficar ali paralisada naquilo é outra. Deus não quer isso. E eu vou te dar outra dica. Foi uma mensagem que eu ouvi, uma frase na verdade, não foi nem uma mensagem, foi uma frase, de um pastor. Ele disse assim, a mesma energia, ou seja, a mesma disposição que eu e você gastamos pensando nos problemas, pensando como que eu vou resolver, pensando aqui, nossa, esse problema está assim, está me angustiando. Aí você perde o sono, você perde a fome, você perde a vontade de sair, você perde a vontade de vir na igreja, você perde a vontade de interagir com as suas amigas, você vai perdendo a alegria da vida. Por quê? Porque você está focada nos problemas. E a mesma energia que você foca pensando nos problemas, é a mesma energia que você gasta pensando na solução. Então, irmãs, vamos ser inteligentes. Deus criou filhas inteligentes. Aqui só tem mulher inteligente. Amém? Sabe por quê? Porque Ele é a inteligência pura. E Ele colocou essa capacidade em mim e em você. Diga aí para sua amiga: amiga, você é inteligente. Você é muito inteligente. Né? Amém? Né, Gi? Você é inteligente. Então, a gente às vezes perde tempo, irmãs, remoendo coisa, remoendo problema. O coração da gente vai minando, vai enchendo de coisa. Aí a gente fica aquela amiga chata, rabugenta, que ninguém quer perto. Ela vai no mercado, ela para no caixa e ela conta o problema. Ela pega o WhatsApp, ela faz uma lista de transmissão do problema. Ela vai varrer a calçada, o varredor está lá, ela está contando o problema. Ela vai aonde fala, você já se deparou com uma pessoa assim? Sim, eu já fui uma dessas. Confesso o meu pecado, não nego. Aí você fica contando. Quanto mais você conta, eu não digo assim, irmãs, que a gente não tem que, muitas das vezes, partilhar o problema. Às vezes eu sento com a Lu, Jesus amado, e falo: Lu, tá assim, vou contando. Falo: Senhor, tem hora que eu falo: Jesus, dá graça para a Lu me ouvir. Graças a Deus, Deus tem dado. A Elis também, né? Não digo isso. A gente tem que saber com quem fala, a hora que fala. Porque às vezes, você está falando, irmãs, até para os papagaios. Você está contando o problema. Está ali, Jesus amado. Quando eu me deparo com uma pessoa assim, eu falo: Senhor, cega os olhos do inimigo do meu lado, não me veja. Porque às vezes a pessoa fica, a gente sabe que é difícil. É difícil. Mas, irmãs, vamos ser inteligentes. Vamos ser práticas. Deus quer mulheres práticas. Mulheres que constroem, mulheres que anda com a sacolinha aqui, né? Não deu certo, joga no lixo e fila anda, vamos caminhar. Mas às vezes você fica parado, né? Aquela pessoa está parada, todo mundo está andando, está parado. Está alimentando, fazendo, falando. Só para de falar quando dorme. E às vezes quando dorme sonha com o problema. Aí ela não tem energia para mais nada, né? Não tem energia para sorrir. Não tem energia para se arrumar.
Não tem energia para comer, ou coisa boa é comer, né? Não tem energia para compartilhar. Não tem energia, alegria para falar com a sua família, com o seu esposo. O homem chega, Jesus amado. Ele não sabe se entrou numa casa ou num zoológico. Né? Perdão da palavra, irmãos. Mas às vezes é assim. A mulher está tão pesada, carregando problema que não tem condições. E Deus não quer isso para mim, para você. A gente carregue pesos desnecessários. Deus quer cuidar, Deus quer amar, Deus quer trazer coisas novas. Deus quer que você descubra um caminho, sabe? Um direcionamento na sua mente. Comece a falar, Deus guia a minha mente hoje. Se detectou algo que está meio ruim, Deus, isso aqui está ruim, me ajuda nisso. Ele é especialista para ajudar a gente a alinhar aos planos de Deus, mas eu tenho que correr em nome de Jesus. Eu falei para o Senhor, me ajuda aqui, Pai. Amém? Mas, amadas, eu creio que Deus tem chamado mulheres assim, nesta casa. Deus tem preparado, trazido, levantado um exército de mulheres extraordinárias. Mulheres comuns com valor extraordinário. Deus faz isso desde a eternidade. Se você olhar as mulheres da Bíblia, nós vemos mulheres comuns, vivendo um extraordinário. Por quê? Porque a mente delas é uma mente focada no que é verdadeiro. E o Senhor quer que a cada dia nós firmemos nossos pensamentos aonde? Na sintonia do céu. Diga assim, eu preciso estar na sintonia do céu. A minha fé, é o slide 5 agora. A minha fé, ela precisa estar de mãos dadas com Deus. Precisa estar na mesma direção do poder que Deus quer manifestar em mim e através de mim. Você já parou para pensar nisso? A nossa Bíblia fala que a fé é um firme fundamento daquilo que você e eu não vimos. Se nós não vimos ainda, é porque não existe. Se não existe, pode vir a existir. E quando eu penso, um pensamento de fé, eu trago isso à existência. E a minha fé e a tua fé, ela precisa estar alinhada para Deus manifestar um poder. Ele quer manifestar, Ele já determinou que Ele quer manifestar um poder sobre a minha vida e a tua vida, mas a gente tem que estar alinhado, na mesma sintonia, na mesma sincronia, na mesma frequência, na mesma dimensão de Deus. Eu e você precisamos estar alinhadas com a nossa fé. Irmãs, pensamentos blindados são pensamentos de fé. Você alimentar a fé. Como que você alimenta a fé? É quando Deus te põe na prova. Porque se a gente não tem prova, como nós vamos ter fé? Alimentar, exercitar nossa fé. Ela é exercitada, ela cresce, ela sobe de nível a cada provação que eu e você vencemos. Cada provação dê glória a Deus, por pior que seja, porque Deus está te ensinando a fortalecer a sua fé. Esse é o método de Deus, né? Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente questionar isso. Ele planejou assim, Ele pensou assim, Ele desejou assim, e assim tem sido, amém? E nós temos que estar nessa mesma frequência, nessa mesma dimensão. Qual é essa dimensão de Deus? Essa dimensão da fé que eu e você, a gente acessa com nossa mente alinhada. Qual é essa dimensão? É você entender onde Deus está. Onde Deus está? A palavra diz que Ele está assentado lá no terceiro céu. Amém? Ele não está no primeiro, não está no segundo, Ele está no terceiro. E Ele está assentado num alto e sublime trono. E a palavra diz que por meio de Jesus, eu e você também estamos assentadas com Ele, aonde?
nas regiões celestiais, no terceiro céu. Essa é a dimensão que você tem que viver. Essa é a dimensão espiritual que você tem que entender todos os dias. Eu estou nesse mundo, eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. E você também não. Como o nosso pastor sempre nos ensinou, nós somos um espírito, um corpo espiritual, vivendo uma experiência humana, não é o contrário. E a gente muitas vezes alimenta o contrário. Eu sou um corpo, eu sou um ser humano, ok. Vivendo a experiência espiritual? Não. Você é um espírito, vivendo uma experiência humana, como Jesus. É nessa dimensão. Vocês estão me entendendo? Está sendo claro ou está meio confuso? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, amadas, é nessa dimensão, assentadas com Cristo nas regiões celestiais, que nós devemos viver e permanecer. Sabendo que em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedoras. E tudo é sobre Ele, não adianta. É sobre Ele. Começa nele, passa por Ele e vai terminar nele. É tudo sobre o Senhor. Ele é o centro. E nós, como mulheres, precisamos viver, entender e deixar Jesus no centro de todas as coisas. Quando você e eu deixamos Jesus no centro, a nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Não é? A palavra nos diz isso. Nós não somos mais os mesmos. Nós temos agora a mente de Cristo. Nós somos uma nova criatura. A nossa mentalidade, a mentalidade do mundo, a mentalidade da nossa família. Cada família tem um jeito, cada família tem uma história, cada família tem um meio de criação. E, enfim, nós chegamos até aqui desse jeito? Sim. Vamos ficar? Não. Nós vamos evoluir. Nós vamos crescer. Nós vamos acessar. Nós vamos trazer o comando da nossa mente nas mãos de Jesus. E os nossos pensamentos vão ser renovados e blindados a cada dia. Em nome de Jesus, eu vou dar uma acelerada aqui, não vou nem olhar aqui. Irmãs, eu quero trazer para vocês 3 exemplos de mulheres na Bíblia que mantiveram nos momentos mais cruciais, difíceis, desafiadores, os momentos de mais sofrimento da vida delas, elas mantiveram esse equilíbrio dessa mente frutífera, blindada, segura, firme, forte e constante. E obtiveram milagres extraordinários. A primeira personagem da Bíblia que eu quero falar com vocês, eu vou resumir para a gente ser rápido, é Abigail. Está lá a história de Abigail, em 1 Samuel, do capítulo 25, a partir do verso 2. A história é bem comprida, mas eu vou resumir para vocês. Abigail era a mulher de Nabal. A palavra diz que Nabal ele era um homem insensato, ele era um homem louco. Ele não batia bem dos pinos, não. O homem era difícil. Né? E aí a Bíblia conta que num determinado momento, Davi e seus valentes, e detalhe, eram 600 os valentes de Davi, eles chegaram até as terras de Nabal, e eles ficaram ali por alguns dias, e cuidaram de todo o rebanho de Nabal. Ali naqueles momentos tiveram momentos de paz. A Bíblia diz que o tempo que Davi e seus valentes cuidaram daquele território, né, porque aquele era um tempo de guerras, né, então a palavra diz que no tempo que Davi e seus valentes ficaram ali, houve paz no território ali da casa de Nabal. Então Davi fez o seguinte, mandou um valente, né, um servo, até Nabal, e disse assim, olha, nós passamos um período aqui, a gente cuidou, ficou tudo tranquilo, não perdeu nenhuma ovelha, não perdeu nenhuma cabra, não perdeu nada, o rebanho está intacto, houve paz, não teve guerra, não teve morte, não teve nada. Então, vocês podem dar uma recompensa para nós? O Nabal simplesmente
olhou para o servo de Davi e falou assim: quem que é esse Davi mesmo? Eu nem conheço esse Davi. Some daqui, vão embora. Lembra, era um homem louco e insensato. Na mesma hora, o servo de Nabal, que ouviu toda a conversa, correu lá e foi falar com a esposa, Abigail. E a Bíblia diz que Abigail, na mesma hora, irmãos, eu fico impressionada com isso, que quando ela ouve essa história, agora eu vou falar a versão da Norma, o que a Norma faria? Eu faria assim: ô Nabal, você colocou nós e a nossa família nessa enroscada. Tchau, tchau, miau. Você se vira que eu estou vazando. Na linguagem de hoje. A gente faria isso ou não faria? Ele que se colocou naquela confusão. Mas o que a palavra diz? Que imediatamente quando Abigail ouviu o servo falando, olha, o servo do Davi veio pedir uma recompensa aqui, o Nabal falou para ele sumir. Na mesma hora, veio uma estratégia na mente dela. Por isso que eu escrevi aquele slide. Quando um pensamento está alinhado com o movimento do céu, a estratégia é revelada para nós. E Abigail não ficou pensando ir lá brigar com o marido, tirar satisfação, pegar os filhos. Eu fazia a mala na hora. Pegava o carro, o cartão de crédito, é lógico. E vazava. Fala, filho, você se vira aí. O Davi, que eu estou indo embora. Ela não fez nada disso. A palavra diz que ela chamou os servos, ela chamou as servas, e ela preparou o melhor banquete que Davi poderia comer. Ela preparou presentes. Ela subiu na jumenta e foi até o encontro de Davi. E ela se ajoelhou. A Bíblia diz que quando ela avistou Davi, ela se prostrou, ela se humilhou, e ela disse, meu Senhor, a culpa é minha. Escuta o que eu vou falar, a culpa é minha. Não é do meu marido, a culpa era dela, gente. Vamos combinar? Ela não tinha nada a ver com a história. E ela falou, a culpa é minha. Recebe aqui os meus presentes. E aí ela foi falando com Davi. Deus foi colocando palavras, ideias, pensamentos na mente dela. E ela falou assim, olha meu Senhor, se o Senhor fizer tudo isso aí que o Senhor está planejando, o sangue de todos vai estar na sua mão. Não é melhor você receber o meu presente? E aí a Bíblia diz que Davi foi convencido pelas palavras de Abigail, aceitou os presentes e voltou para casa. Agora, Abigail, ela não mudou a dimensão da sua fé, da fé que havia no seu coração por causa das ameaças de Davi, e nem tampouco pela insensatez e a loucura do marido. Mas ela se manteve firme, ela manteve as suas emoções no lugar, e ela não foi guiada pelas suas emoções. Ela foi guiada, obrigada, querida. Ela foi guiada pelo Senhor. Ela canalizou, ela focou o seu pensamento numa estratégia, numa saída, numa solução. E aí a estratégia foi revelada. E Deus deu sabedoria para Abigail. Agora eu quero trazer para você algo muito interessante sobre Abigail. O nome Abigail quer dizer a alegria do meu pai. E o nome do Nabal quer dizer a insensatez e a loucura. Aí, para pensar. A alegria casada com a insensatez e a loucura. O que prevaleceu? A alegria. Você sabe por quê? Porque o pensamento de Deus para Abigail era, você é a minha alegria. Então Abigail construiu um fundamento de fé durante toda a sua vida, dizendo, eu nasci para alegrar o meu pai. Eu nasci para alegrar o meu Senhor. A insensatez e a loucura do meu marido não vai impedir que em todo tempo e qualquer situação que eu viver, eu deixe de alegrar o meu pai. Entende a diferença de você ter uma mente guiada, firmada, blindada pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo? Abigail, em momento algum, deixou de alegrar o seu pai. Se ela tivesse feito o que eu faria,
ela ia entristecer o coração de Deus. Mas ela tinha um pensamento, diga assim, Abigail sabia dos pensamentos que Deus tinha para ela. Eu e você precisamos saber os pensamentos que Ele tem para nós. E ela não deixou circunstância nenhuma roubar isso dela. Essa era a verdade de Abigail. Qual é a tua verdade? Qual é a verdade de Deus para você? Em qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, Abigail alimentava isso. Eu nasci para alegrar o meu pai e eu vou continuar alegrando. Esse meu marido é louco, ele é insensato, ele é dissimulado, mas não importa, isso é ele. Eu sou a alegria do meu pai. Mente focada, mente blindada, mente firmada no Senhor. A segunda personagem que eu quero trazer para vocês está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Conta a história de uma mulher, a Sunamita. Eu sou encantada por essa história. Essa história me fascina, sabe por quê? Porque eu vejo algo profundo na mente dessa mulher. A palavra diz que ela era casada, ela morava numa região chamada, uma cidade chamada Sunem, por isso Sunamita. A Bíblia não revela o nome dela. Falei, Deus, é uma mulher sem nome, né? Não revelou o nome. Lá no céu eu vou perguntar, como que é o seu nome? Eu tenho cá minhas dicas. Como que é o seu nome? Não tem nome. Não foi revelado, né? Não é que não tem nome, não foi revelado. E a palavra diz que essa mulher, ela vivia num lugar onde ela era muito querida, muito respeitada, muito honrada, muito amada. E muito generoso era o coração dessa mulher. E a Bíblia diz que Eliseu e Geazi, eles chegaram até a casa dessa mulher, do marido, e eles paravam ali de tempos em tempos e ficavam, comiam, ela dava hospedagem, ela dava alimento, ela cuidava do profeta. Recebeu um galardão de profeta, né? Isso é tremendo. Então a palavra diz que ela, determinado dia, chamou seu marido e falou assim, olha, eu estou vendo, estou observando que o homem de Deus, ele vem de tempos em tempos aqui. Vamos preparar e construir um quarto para que ele possa ficar quando ele vier. Ela preparou uma hospedagem exclusiva para o profeta. E quando Eliseu viu aquilo, Geazi, o seu moço, Eliseu falou assim, ela é tão generosa, vamos recompensá-la. Então o Eliseu falou assim, Geazi, descobre do que ela precisa. E o Geazi chegou até para ela e perguntou, do que você precisa? Ela falou assim, de nada, está tudo bem. Ó a dica, está tudo bem. Eu sou uma pessoa muito benquista aqui no meio do meu povo. Eu estou bem, eu não preciso de nada. Quando a gente vê ela falando isso, você tem um entendimento que ela é uma mulher bem realizada, sim ou não? Estava tudo tranquilo. Vivia no meio de pessoas que ela era querida e tudo mais. Vamos lá correr, porque o tempo está correndo. Então a palavra diz que Geazi falou para o Eliseu, Eliseu, ela não tem filho, o marido já está velho. E Eliseu então profetiza e fala assim, olha, daqui exatamente 1 ano você vai ter um filho. E aí exatamente 1 ano depois ela teve um filho. E a palavra diz que no tempo, foi passando o tempo, o menino cresceu. E um determinado dia esse menino estava com o pai no campo e ele teve uma forte dor de cabeça. E essa dor de cabeça, então o servo levou ele para a mãe, para casa. A palavra diz que ela pegou o menino, ela subiu lá no quartinho do Eliseu. E ela ficou com ele nos braços até o meio-dia. E o menino morreu. Qual foi a atitude dessa mulher? A palavra diz, o menino está morto. A mãe colocou o menino na cama do profeta. Fechou a porta do quarto. Saiu.
Não chorou. Presta atenção nas emoções dessa mulher. Não chorou. Não ligou para o marido. Não mandou um zap. Não ligou uma chamada de vídeo. Nada. Não saiu gritando. Não saiu desesperada. Ela não teve expressão de sentimento nenhum naquele momento. Simplesmente, ela colocou a dor. Eu não entendo isso. Eu não consigo, minha mente não consegue captar essa dimensão. Mas analisa bem. Qual de nós que somos mãe, que nos deparando, está repreendido esse nome de Jesus, Senhor, com um filho morto, o que a gente ia fazer? Se desesperar. Não caiu no desespero, não chorou, não gritou, não chamou o marido não ficou sabendo da morte do filho. E a palavra diz que ela mandou chamar o servo, o menino está trancado lá morto. Mandou chamar o servo, prepara a jumenta para mim, o jumento. Eu vou até o homem de Deus e a palavra diz que ela diz, eu vou voltar. A certeza. Ela estava dizendo ali no mundo espiritual, na mente dela, ela estava dizendo, eu vou voltar, está tudo bem, e eu vou voltar com a resposta, porque eu sei aonde a resposta está. Irmãs, quando nós estamos com a mente focada, pode vir a pior das situações para nós. Nós sabemos que não vamos ficar sem respostas. Eu acho isso fascinante nessa história. E aí ela se deparou no caminho com o moço. O Eliseu avistou ela lá de longe e falou assim, ué, é a sunamita que está vindo aqui. Que será que aconteceu? Deus não me revelou nada? Olha aí o Eliseu, querendo saber de tudo também, né? E sabe o que eu vejo nisso? Deus provocando o Eliseu. Eliseu, escuta aqui, eu tenho um pensamento sobre você. Você tem que elevar mais, você tem que subir mais um nível. Então eu vou te dar uma experiência agora. Eliseu teve que fazer, sabe o quê? Deixar os protocolos, os velhos protocolos para trás e ir em busca de um protocolo novo, de uma experiência nova. Até aquele momento ele nunca tinha ressuscitado ninguém. Mas aquele era um ambiente. Aquela mulher preparou o ambiente para ressuscitar o filho. Será que nós temos preparado um ambiente para ressuscitar nossos sonhos? Será que nós temos preparado um ambiente de fé, de mente, de pensamentos, para trazer um milagre sobrenatural na nossa vida? Ou nós estamos caindo no desespero? Eu acho isso fascinante. E aí o Geazi vem e passa por ela. Qual que é a resposta dela? Ele pergunta, como que você está? Como que está o marido? Como que está o filho? O que ela responde? Vai tudo bem. Estava tudo bem, gente? Estava uma tragédia. E ela diz, vai tudo bem. Eu sei que está tudo bem, porque eu estou captando qual que é o pensamento de Deus para mim nessa situação. Ele vai ressuscitar o meu filho. Mas se ela se distraísse no caminho, o filho ia ser ressuscitado? Não, ele não ia. E ela alimentou aquilo. E o fim da história é, o menino ressuscitou. A palavra que aquela mulher carregava era, vai tudo bem. Teve foco e força na mente. Nós precisamos ter foco e força na mente. Quando nós entendemos, amadas, que Jesus é o centro, é o foco de tudo, é a fonte de tudo na nossa vida, nós alcançamos o favor de Deus em toda e qualquer situação. Abigail entendeu isso. Sunamita entendeu isso. A fonte sempre será a mesma. Para mim e para você, a fonte é Jesus. E quando a gente entende isso, nós alcançamos o favor de Deus em meio às tempestades.
só existia uma possibilidade daquele menino ressuscitar. E a possibilidade foi alcançada por aquela mãe. Às vezes só existe uma possibilidade de você alcançar o seu milagre. Mas eu quero dizer para você nessa noite você vai alcançar em nome de Jesus. Ela foi focada e determinada até encontrar o Eliseu. Não chorou, não murmurou, não questionou a Deus, mas se manteve firme. A dor foi para o lugar certo, a mente estava no lugar certo e ela agiu da forma certa. E às vezes é tão difícil a gente ter, às vezes não, sempre é difícil, né? A gente ter esse equilíbrio. Você se depara com uma situação que dói tanto, que fere tanto, que machuca tanto, que a gente não sabe lidar no momento. E aí a gente é dominado pela dor, pelo desespero, pela angústia, pelo medo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa. Se você chegou aqui hoje com uma dor que está te dominando, uma ferida que está aberta, uma angústia, uma tristeza, não importa. O que importa é como vai terminar. Né? Tem um slide aí, o 6º slide. É como termina que realmente importa. Por isso, alimente sua mente com a certeza de que, se Deus estiver com você, tudo vai ficar bem ao seu tempo. Ele é a fonte. Amém? Você pensar isso todo dia, vai começar a mudar tudo. Pensa assim, todo dia. Está o caos, o presente está um caos. Mas como vai terminar é que importa. Hoje pode estar um caos, mas o amanhã é que vai importar. Você começa a fortalecer sua fé pensando assim. Você começa a ter esperança. A palavra diz lá em Lamentações, traz à memória o que dá esperança. O que dá esperança para nós é saber que Deus tem um pensamento de paz, abundância para nossas vidas. E às vezes a gente está tomado por outro tipo de pensamento e destrói a nossa fé. Então, quando você pensa, é como termina que importa. Hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, depois de amanhã vai estar melhor ainda. E no final, Deus vai fechar com chave de ouro. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar agora. Eu quero falar da última personagem. A mulher do fluxo de sangue. Acredito que todas conhecem essa história. Né? Está lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 20. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vivia um momento muito difícil. 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos debaixo de uma sentença, né? Ela estava debaixo de uma sentença da lei. Aquela enfermidade impedia ela de conviver na sociedade, impedia ela de estar com a sua família. Aquela enfermidade foram 12 anos de sofrimentos, 12 anos de investimentos frustrados, 12 anos de tentativas de se curar e livrar daquele mal, 12 anos sendo considerada pela sociedade uma mulher indigna de conviver. 12 anos de solidão, que ela não podia conviver com as pessoas. 12 anos colhendo frutos de uma mentalidade desfocada e distante de Deus. Porque a palavra diz que durante esses 12 anos, ela procurou vários meios para se curar. Durante 12 anos, ela investiu todos os seus recursos para se curar. Mas por quê? Porque a mentalidade dela estava desfocada dos planos de Deus. E uma mentalidade desfocada nos faz alcançar frustrações e decepções. Mas aquela mulher, a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, o que aconteceu com ela? Foi despertado um pensamento na mente dela.
Quando ela ouviu dizer que o Nazareno estava ali, que ele estava curando, libertando, sarando todo e qualquer tipo de enfermidade, a palavra diz que foi construído na mente dela um pensamento, e esse pensamento foi assim: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ele não precisa me tocar, ele não precisa falar comigo, mas se eu for até ele, eu serei curada. Ela construiu um pensamento a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, e a palavra diz que a fé, ela veio pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve as verdades de Deus, as verdades da palavra, é gerado em você fé, é gerado em você fé sobrenatural para alcançar. E aquela mulher creu no seu coração. E aquela mulher, eu tenho certeza que ela disse assim: eu faço parte daqueles que creem, daqueles que creem. Será que eu e você temos feito parte daqueles que creem? A palavra para essa mulher era: se eu tocar, eu serei curada. A palavra de Abigail, o pensamento de Deus para Abigail era: você é a minha alegria. O pensamento de Deus para a sunamita: sunamita, não importa a circunstância, vai tudo bem. E a palavra de Deus para a mulher do fluxo do sangue era: se você me tocar, você vai ser curada. Esse era o pensamento de Deus, e ela acessou esse pensamento, e porque ela acessou esse pensamento, ela ficou em sintonia com o movimento do céu, e viveu o milagre. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você nessa noite. E eu quero finalizar com algumas lições desse bate-papo. Jesus, ele é acessível, você crê nisso? Jesus é disponível, ele está disponível todos os momentos, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, circunstâncias, minutos. Ele está presente, ele está disponível para nós. A fonte está nele. E eu quero deixar aqui algumas considerações para finalizar. Como eu e você podemos manter o nosso foco, o foco nos nossos pensamentos? É esse slide aí. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, não ouça conselho dos ímpios, de quem não tem intimidade com Deus, de quem não tem intimidade com a sua palavra e com o Espírito Santo. A Bíblia é o nosso manual de vida para toda e qualquer circunstância. Manter um pensamento, para você manter o foco. Segundo ponto, ore o mais tempo possível em línguas, pois isso irá te edificar e consolidar a sua fé. Vai te trazer clareza na sua mente, porque verdadeiramente você irá orar o que está no coração de Deus para você. Você não vai orar o que o seu eu deseja. Orar em línguas é maravilhoso. Quando você gasta o seu tempo orando em línguas, e você não precisa parar 1 hora, 2 horas do seu dia, dobrar o seu joelho e ficar ali orando. Não. Você pode orar em línguas limpando a sua casa. Você pode orar em línguas dirigindo o seu carro. Você pode orar em línguas no seu trabalho, na sua mente. Você pode orar em línguas em todos os momentos. E quanto mais você orar em línguas, mais Deus vai revelar os pensamentos dele para você. Porque a oração em línguas, ela traz aquilo que está no coração de Deus para nós. Quando a gente ora em línguas, e se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero declarar que você vai ser em nome de Jesus. Você vai sair daqui cheia do Espírito Santo, e você vai orar em línguas.
E você vai acessar os pensamentos que Deus tem para você. E você vai blindar a sua mente a partir disso. Quanto mais o apóstolo Paulo disse, ele disse assim: olha, entre todos vocês, eu sou o que oro mais. Que essa seja a nossa régua de medida. Sejamos mulheres que oram e no Espírito. Sejamos mulheres firmes, sejamos mulheres constantes, sejamos mulheres que não se distraem com as coisas desse mundo, com as circunstâncias à nossa volta, mas sejamos mulheres que calam o ruído do mundo, que calam as vozes do mundo, que calam as vozes das circunstâncias e mantêm o seu pensamento firme naquilo que o Senhor preparou para nós. São essas as mulheres que o Senhor está levantando nesse tempo e nessa hora. Mulheres ousadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que, aonde elas estão, o ambiente se transforma. Eu quero declarar isso nessa noite. Que aonde você for, o ambiente vai se transformar. Porque a tua mente é a mente de Cristo. A tua mente está blindada. Você pode entrar num ambiente onde está contenda e confusão. Quando você colocar os teus pés, os pensamentos de paz vão reinar. Você recebe isso? Em nome de Jesus, eu estou liberando isso sobre a sua vida. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, suas finanças, sobre o seu ministério. Que aonde você estiver, o ambiente vai ser mudado, o ambiente vai ser transformado. A ideia de guerra vai ser paralisada, a confusão vai ser paralisada, e um ambiente de paz, de alegria, de amor, de mansidão, de leveza vai se manifestar, porque a tua mente está blindada, a tua mente está cuidada pelo Senhor, guardada pelo Senhor, e você não vai permitir que nenhum ambiente externo roube a tua firmeza com Deus. Assim como Abigail não deixou o ambiente de fora roubar a certeza que ela tinha, que o Senhor estava com ela, roubar a certeza da sunamita, que ela tinha, que tudo estava bem mesmo quando o filho estava morto, roubar a certeza que aquela mulher do fluxo do sangue tinha, que se ela tocasse, ela seria curada. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Mulheres cheias do poder e da unção. Mulheres que não se comparam entre si. Mulheres que não se competem. Que não fiquem competindo. Eu sei mais, eu sou mais. Não. Nós somos necessárias. Cada uma no seu lugar. E esta é a visão desse ministério Elas por Eles. É que o Senhor coloque cada mulher no seu lugar. Cada mulher no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa para Deus, fazendo a coisa certa para suas famílias, fazendo as coisas certas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado. E para isso nossa mente precisa estar cheia das coisas do céu, daquilo que é verdadeiro, que é puro, daquilo que é nobre. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Terceiro ponto, vigie com diligência. Vigie o pensamento, irmãs. Vou dar outra dica aqui dos universitários, ó. Outra dica. Isso aí é terapêutico, né? Técnica de terapia, mas que cabe a nós aqui. Irmãs, quando você for tomada por um pensamento e você detecta que aquele pensamento não é bom, ergue a tua cabeça, ó, ergue a cabeça. Olha lá para o teto. Você vai falar 3 vezes. Cancela, cancela, cancela. E volta. Automaticamente. Isso é neurociência, né, Elis? Automaticamente o teu cérebro vai entender que é para abortar aquele pensamento ruim. E aí você vai começar a declarar os pensamentos de Deus. Senhor, o Senhor é a minha alegria. Senhor, o Senhor é a minha alegria. Senhor é a minha força. O Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Deus. O Senhor é meu tudo. O Senhor é meu amado. E você vai ver, irmão, aquela nuvem preta vai ir embora. Simples assim.
Não seja guiada pelos seus sentimentos. Eles, na maioria das vezes, vão te enganar. Busque discernimento e seu coração se encherá de sabedoria e pensamentos saudáveis. Não gaste, presta atenção nisso, não gaste sua energia pensando nos problemas, pensando como eles são difíceis de resolver, em como você está abalada com eles, como eles têm tirado o seu sono. Não. Gaste sua energia, seus pensamentos em buscar em Deus uma solução, e a solução virá assim como veio para Abigail, para a Sunamita e para a mulher de fluxo de sangue. E nunca se esqueça que tudo começa na mente. Ela precisa ser cuidada, blindada, para não ser enganada e destruída. Grava bem isso. A tua mente precisa ser cuidada e blindada, para ela não ser enganada pelas mentiras do diabo e destruída. Mente saudável é um corpo saudável, é uma família saudável, é um trabalho saudável, é uma sociedade saudável, é uma igreja saudável. Mulheres com mentes saudáveis geram famílias saudáveis. Famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. Sociedades saudáveis. É isso que o Senhor tem. Quero que você se coloque de pé. Em nome de Jesus, agora eu vou olhar o horário. Senhor da glória. Irmãs, me perdoa o horário. Amém? Mas eu creio que foi produtivo. Foi produtivo, sim ou não? Amém? Feche os seus olhos. A minha oração nessa noite, amadas, eu quero que você pare agora, silencie a voz da sua alma, silencie os seus pensamentos, foque agora, tudo que foi falado, respira fundo, fala com Deus, pergunta para Ele assim agora: Senhor, eu estou alimentando que tipo de pensamento? Que tipo de pensamento eu tenho ocupado a minha mente? Que tipo de pensamento tem nutrido a minha alma? O que eu tenho nutrido dentro de mim? Pergunta para o Senhor. Pergunta para o Espírito Santo. Ninguém melhor do que Ele para revelar isso para você. Pergunta para Ele, fala: Senhor. E eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Que talvez você detectou que a sua mente está um pouco confusa, a sua mente está um pouco pesada, acelerada. Talvez você detectou pensamentos que têm norteado sentimentos tão difíceis. E eu quero fazer um apelo para você, você que detectou, ou você que hoje quer receber do Senhor uma mente saudável. Eu quero fazer um apelo para você vir até aqui à frente. Dá tempo, né, Lu? Para a gente fazer uma oração? Dá, pastora? Pode ser? Então tá. Eu quero que você venha aqui à frente. Talvez você está aí, tua mente está cheia de pensamento negativo. Está cheio de pensamento que está trazendo dor, sofrimento, angústia. Talvez a tua mente está cheia de pensamentos que estão tirando a sua fé, a sua esperança. Você não consegue mais fazer planos. Você não consegue mais imaginar o seu futuro. Você não consegue mais seguir adiante. Você não consegue mais traçar planos para você mesma, para sua família. Pode vir. Gente, não tenha medo de vir para frente, mais para o altar, não. Pode ser chegar mais para cá, meninas. Isso, vem mais para frente. Eu quero declarar em nome de Jesus. A minha oração nessa noite é para que o Senhor blinde os nossos pensamentos. Que nessa casa o Senhor levante mulheres cheias do Espírito Santo e de poder.
mulheres que testemunham a vida de Cristo por onde elas forem. Eu quero declarar isso, Senhor, para as irmãs que estão aqui, para aquelas que não puderam vir e para aquelas que ainda vão se achegar até nós. Eu quero declarar isso, Deus, que serão mulheres que testemunham a vida de Cristo por onde elas forem. Mulheres que não são guiadas pela circunstância, pelo mundo, pelo medo, pelos pensamentos de fracasso, de derrota, mas mulheres que sabem discernir os pensamentos de Deus para elas, para suas famílias, para seus amigos, para a sociedade, para o reino, que sabem os pensamentos de Deus para suas vidas e constrói um fundamento firme e indestrutível. E eu quero declarar agora, Pai, na vida das minhas irmãs que estão aqui à frente, que todo pensamento contrário, todo sofisma, toda fortaleza que Satanás tem construído, que construiu na mente delas, trazendo uma distorção da verdade do Senhor, trazendo uma distorção da identidade delas em Deus. Eu quero declarar por terra agora em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus convidar você que está aqui à frente, você que está aí nas cadeiras, coloque a mão na sua cabeça e vamos orar e vamos declarar. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, mentes libertas, Senhor, derrama do seu poder nessa hora, que toda mentira que foi, Senhor, contada para as tuas filhas, toda mentira que foi acolhida na mente, que desceu para o coração, que desceu na alma, que fez, Senhor, um lugar seguro, eu quero destronar agora, em nome de Jesus. Eu coloco por terra agora, Senhor, todo o poder do maligno e libero, Senhor, sobre as minhas irmãs pensamentos de Deus, pensamentos de vida, pensamentos de abundância, pensamentos de paz, pensamentos de coragem, que todo pensamento de medo caia por terra agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. Uma mente equilibrada, uma mente blindada, uma mente guiada pelo Senhor. E isso, eu profetizo isso sobre a vida das minhas irmãs, sobre a minha vida. Um espírito, uma mente guiada pelo Senhor, equilibrada. Eu quero declarar que as mulheres dessa casa são mulheres de equilíbrio. São boas conselheiras, são mulheres que atraem outras mulheres para viver os planos de Deus. Eu quero declarar, Senhor, sabedoria. A tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor e o Senhor vai dar liberalmente. Senhor, nos dê sabedoria nos nossos pensamentos. Que nós possamos ter pensamentos saudáveis acerca de nós, acerca do nosso próximo, acerca dos nossos familiares, nossos maridos, nossos filhos. Que nós tenhamos esses pensamentos, Pai, e possamos a cada dia acessar livremente, porque nós somos livres. O Senhor nos chamou para a liberdade. Nós temos aprendido isso, que nós temos um chamado para a liberdade. Que nós sejamos livres para acessar os pensamentos maiores, mais altos e de paz que o Senhor tem, em nome de Jesus. Eu te abençoo, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a oportunidade. A pastora vai dar uma palavra. Pastora, vem aqui. Amém.